Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Marcela Querino, professora de Biologia, e eu vim te passar hoje uma dica valiosa. A nossa aula não é de primeira lei de Mendel, porque você poderia falar, mas Marcela, professora, primeira lei é muito fácil. E concordo, é mó fácil. Mas o que eu venho realmente trabalhar aqui agora são as variações nas proporções da primeira lei mendeliana. Mas antes eu vou ter que te mostrar o que é essa proporção e como a gente chega lá. E ao chegar lá eu vou te mostrar que a gente tem duas coisinhas importantes que mudam essas proporções. E muita gente confunde, mas a partir de agora não vai ser mais o seu caso, tá? Então, ó, vem pra cá, vem comigo, tá? Então, quando a gente começa com a primeira lei de Mendel, eu preciso entender que aqui a gente trabalha com uma única característica. É por isso que essa vai ser, então, a herança do monohibridismo ou simplesmente herança de apenas uma única característica ou, ok, primeira lei de Mendel. É tudo a mesma coisa, tá? Então, trabalhamos com uma só característica. Tudo certo? Logo, vou trabalhar com um gene. E dentro desse gene, eu vou trabalhar então com as suas variações. Vale a pena, então, a gente resgatar esse pequeno conceito. Olha só. Gene seria um fragmento da molécula de DNA que contém informação necessária para uma síntese proteica. Tudo bem, pessoal? Vamos considerar aqui, por exemplo, um gene que eu vou intitular de gene A. E esse gene A, ele vai condicionar a característica cor, pode ser? Cor de ervilhas, mais precisamente, que é o clássico exemplo mendeliano. Perfeito, então. Perceba, então, que para esta variação, para este gene, perdão, a gente tem duas variações. Eu tenho variações. Então, para ervilhas, a gente pode ter a variação de cor amarela, tá? Ó, opa, amarela. Então, temos as ervilhas amarelas. E também nós temos as ervilhas verdes. Então, perceba que são cores que se bem contrastantes de diferença, né? Então, é inclusive por esse motivo que Mendel escolheu ervilha, porque realmente ó, a diferença é muito gritante entre as características. Uma é amarela, outra é verde, não dá muito para confundir. Uma vai ser lisa, uma outra vai ser rugosa, opa, não dá para confundir. Então, ó, a gente tem realmente diferenças gritantes entre essas duas variações, tudo bem? Saibam nesse caso, eu já vou levar aqui, tá, pessoal, a informação que eu quero. Saibam que nesse caso a cor amarela, ela domina em relação à cor verde. Então vou colocar aqui, ó, amarela, alelo azão e já verde, alelo azinho. Professora, como assim alelo? O que são essas letras? Essas letras, azão e azinho, são variações do gene A. Então o gene A e o gene A condiciona cor, característica. Faz sentido, não faz, pessoal? Então perceba que o alelo azão e o alelo azinho, neste caso, são as variações de um gene A. A variação de um gene é o que eu chamo de alelo. Então, alelo azão, variação de um gene A, que nesse caso condiciona a ervilha amarela. Nesse caso, claramente, a gente tem aqui um alelo azinho. O alelo azinho é também uma variação do gene A, que nesse caso vai condicionar a ervilha verde. Mó fácil, né? Mas bora continuar. Olha que bacana. Perceba, então, que se eu cruzo aqui, pessoal, ervilhas amarelas puras, tá? Ou seja, homozigotas, não é isso? Homozigota dominante, com uma ervilha verde, e perceba que essa verde, ela também vai ser pura. Claro que tem que ser pura, porque, na verdade, a característica recessiva, ela só vai se expressar em duplicidade. Mas como assim recessivo? Olha pra cá. O alelo azinho é o alelo recessivo, tudo bem? É a característica recessiva. Já o alelo azão condiciona a característica dominante. É aquilo que domina, é aquilo que de fato vai ó, se manifestar a princípio. Tudo bem, pessoal? Já a característica recessiva, o alelo recessivo, só vai se expressar em duplicidade. Então, temos aqui uma ervilha amarela pura, homozigota, e temos aqui uma ervilha verde também pura, homozigota também. Percebam que nesse caso temos para amarela, homozigota dominante, tá? E já para verde, homozigotas recessivas. Tranquilo por enquanto, tá? Então, percebo que na minha primeira geração, quando eu chego realmente lá em F1, a gente percebe que, poxa, metade das características vem da mãe e outra metade vem do pai, não é isso mais ou menos? Ok. Então, perceba que essa ervilha amarela, ela só consegue mandar o alelo azão. E já a ervilha verde só consegue mandar o alelo azinho. Então, perceba que 100% da minha população F1 vai ser também amarela. Mas como assim amarela? Olha só, pessoal. Aqui eu tenho o alelo dominante, olha que bacana. O alelo dominante inibindo a manifestação do alelo recessivo. E é exatamente por esse motivo que a gente vai então determinar, classificar ou simplesmente chamar o nosso coleguinha azão de alelo dominante, porque ele domina
ele vai, neste caso, inclusive, inibir a manifestação do alelo recessivo. Mas perceba que neste caso eu vou ter uma ervilha amarela, mas uma ervilha amarela que porta o alelo para a cor verde. Então, se você, nesse caso, promover uma autofecundação de F1, né, ó, cruzar azão, azinho, com azão, azinho, a gente vai conseguir sim chegar no resultado em que eu observo a cor verde. Como isso é possível? Olha para cá, vamos fazer uma tabelinha, pode ser? Minha tabelinha está aqui, toda tortinha, mas é uma tabelinha. Então, ao cruzar, ó, azão, azinho com azão, azinho, vamos produzir gametas. Vamos retirar os gametas então. Olha só, então essa bonitinha produz gametas azão e azinho. E essa bonitinha, ó, também produz gametas azão e gametazinho. Gametas fecundam. Esse gameta fecundando com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, dominante na frente, logo, azão, azinho. E já aqui, ó, a gente percebe azinho, azinho. Tudo bem? Então, olha que bacana. Vou puxar uma setinha para cá, porque aqui eu tenho mais espaço. Temos aqui proporção genotípica e temos aqui proporções fenotípicas. O que significa isso, professora? Genótipo é a representação gráfica de um gene. Um genótipo é a dupla de alelos. Então, azão, 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 azinho e azinho, azinho são genótipos, duplinhas de alelos. Já a característica propriamente dita, se vai ser amarelo ou se vai ser verde, isso é o fenótipo, representação fenotípica. Tudo bem? Então vem comigo. Quando eu vou tirar os genótipos, eu percebo que existe um homozigoto dominante, azão, azão. Percebo que temos duas heterozigotas, tudo bem, pessoal? Azão, azinho, alelos diferentes. E temos uma homozigota dominante, azinho, azinho. Então, perceba que a minha proporção genotípica é igual a 1, 2, 1. 1 para 2 para 1. 1, azão, azão, 2, azão, azinho, 1, azinho, azinho. Mas quando eu vou para minhas características agora, eu percebo que azão, azão é amarela. Azão, azinho também é amarela. Então, aqui eu tenho, ó, amarela, amarela, amarela. Muito bom. 3 amarelas para apenas uma única verde. Então, essas são as nossas proporções. Então, perceba que a proporção genotípica para a primeira lei de Mendel é de 1 para 2 para 1. Já a nossa proporção para a primeira lei mendeliana, a proporção fenotípica, é de 3 para 1. Mas será que sempre vai ser assim? Não. E a minha aula agora, nesse exato momento, tem como foco total essa variação na proporção fenotípica. Temos dois assuntos importantes, que é a dominância incompleta e a codominância. Quando cai, confunde muita gente, mas como eu já adiantei, não vai ser mais o seu caso. Olha que bacana. Considerem o seguinte exemplo. Vamos considerar, então, Vzão condicionando pétalas de flores, tá? Vermelhas. Pode ser assim, ó, pétalas vermelhas. Muito bom. E já considere, neste caso, ó, Bzão condicionando plantinhas brancas, então pétalas de flor branca, tudo bem? Primeira dica, pessoal, percebam que eu não trabalhei com alelos dominantes e alelos recessivos, tá? Não trabalhei com letrinha maiúscula e com letrinha minúscula, é a minha primeira dica. Sabe por quê? Porque aqui não existe uma relação de dominante e recessivo. Perceba que lá na primeira lei mendeliana, vou até voltar, o nosso heterozigoto, azão, azinho, ele porta a mesma característica, o mesmo fenótipo que o nosso homozigoto dominante. O homozigoto dominante é amarelo e os heterozigotos também são amarelos. Concordam, pessoal? Então, na primeira lei mendeliana, quando existe uma relação de dominante e recessivo, a gente percebe que o heterozigoto, ele porta o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante. Aqui não vai ser bem assim, porque não existe uma relação de dominante e recessivo. Vermelha não domina, branca não é recessiva. Tudo bem? Então, considere o seguinte cruzamento. Aqui eu vou cruzar, por exemplo, uma ervilha não, plantinha, né? Vermelha com uma branca, tudo bem? Então, a gente percebe aqui na F1, ó, metade vem da mãe, metade vem do pai, a vermelha só manda o V e a branca só manda o B. Temos aqui uma F1, VB, e essa cor, já vou adiantar, é uma cor rosa. Perceba que não é nem vermelho nem branco, é rosa, tudo bem? Guarda essa informação. Então, quando eu vou chegar em F2, e a gente já sabe que na F2 a gente vai cruzar a nossa F1 com ela mesma, temos a seguinte distribuição, tá? Vzão, Vzão, VB, VB e BB. Não é isso, ó? Vzão, Vzão, VB. B,
V, coloquei V na frente, e bebê. Muito bom. Então, aqui a gente tem a seguinte proporção genotípica. Temos um VV, 2 VBs e um bebê. Muito bom. Igual a nossa proporção anterior. Mas a proporção de fenótipo de características é diferente. Nós temos, ó, uma vermelha para 2 rosas e uma branca. Perceba que a nossa proporção fenotípica ela mudou, simplesmente porque não existe uma relação de dominante e recessivo. E perceba que neste caso, o nosso heterozigoto, ele é diferente dos homozigotos. Não é nem vermelho, não é nem branco, é rosa. Já na codominância, olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos considerar, por exemplo, neste caso, nesta situação, branco, tá? Então, Bzão, uma vaquinha branca, pode ser assim, um exemplo hipotético, tá, pessoal? Uma vaquinha branca. E já nesse caso, P vai condicionar um bovino pretinho, pode ser? Na cor preta? Muito bom. Então, quando a gente faz rapidamente, vou jogar cruzamento de heterozigotos. Então, quando eu faço esse cruzamento de um PB com um PB, que já vou adiantar que esse heterozigoto, ele é um malhado, né? Branquinho com as pontinhas pretas. Olha o que vai ficar. PP, PB, PB e BB. Não é isso? Então, nossa proporção genotípica vai ser de 1 PP, 2 PB e 1 BB. E perceba que nossa proporção de característica, olha como é que vai ficar. Um preto para 2 mesclados, branquinho de pontinho preto, para 1, pessoal, branquinho. Perceba que a nossa proporção, ó, de fenótipo e genótipo, tanto para codominância como para codominância, dominância incompleta para codominância, vai ser exatamente a mesma. Então, como diferenciar? Agora eu quero que você olhe para mim, para a gente poder finalizar. Na dominância incompleta, a gente percebe que o heterozigoto, que é o VB, ele porta, nesse caso, um fenótipo, pessoal, intermediário entre os homozigotos. Eu cruzei, nesse caso, vermelha com branca, nasce uma rosa. Quando o heterozigoto é simultâneo aos homozigotos, temos um caso de dominância incompleta. Agora, se você parar para observar, quando a gente olha para a vaquinha malhada, né? Cruzei branca com uma preta e nasce uma branca e preta, perceba que o preto e o branco aparecem simultaneamente. Então, quando o heterozigoto ele porta um fenótipo simultâneo dos homozigotos, temos um caso, então, de codominância. E não se esqueçam, tanto a dominância incompleta bem como a codominância mudam as proporções fenotípicas encontradas na primeira lei mendeliana, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!